Sônia, como eu falei, já tem até uma decisão. Vamos explicar isso direitinho. Tem decisão? Já teve a primeira decisão, como foi uma decisão em caráter de urgência, por meio de uma liminar, essa decisão precisou ser tomada antes mesmo que esse apresentador fosse intimado e tivesse conhecimento do que está acontecendo, porque houve um lançamento esse final de semana dessa obra, esse apresentador estava e já teve uma primeira decisão. A gente está falando do apresentador Marcos Mion. É um assunto muito sério. A gente viu que esse final de semana o Marcos Mion lançou no Festival do Rio, o filme MMA, Meu Melhor Amigo, que conta, né, a trajetória de um lutador, tem a causa autista ali toda envolvida com o filho. Porque ele tem um filho autista, Isso, né? Mas o que acontece, No filme Sônia? também. O Mion está sendo processado aqui na Justiça de São Paulo. Esse processo teve ingresso esse mês. É um processo que acabou de ser aberto na Justiça já com um pedido de liminar, que, como eu falei, já teve uma decisão. E é uma ação de indenização por violação de direitos autorais, com pedido de danos materiais, danos morais, danos extrapatrimoniais contra o apresentador Marcos Mion. Essas cenas que nós estamos vendo já são cenas desse São filme. cenas do filme. Esse filme ele já teve a primeira exibição foi esse final de semana. Do Rio, não Isso, foi? mas o lançamento oficial do filme está marcado para o dia 16 de janeiro nos cinemas. Pro que é o ano que lançamento vem. oficial e aí eu vou explicar a confusão que está dando em relação a isso. Quem abriu esse processo contra o Marcos Mion é a Camila Rizzo. Quem é a Camila Rizzo, gente? A Camila Rizzo, ela é uma cineasta, ela já atuou como produtora, editora e roteirista em telejornais, novelas, séries e talk shows na TV Globo, na TV Bandeirantes e no Premiere Combate. Porque ela tem uma história ligada com a luta por causa do irmão dela, que o irmão dela é o The Rock, aquele bicampeão mundial de luta de MMA, então é um atleta de ponta. E o que ela diz? Ela diz que o filme do Marcos Mion é uma obra infratora. Ela usa essas palavras. Ela acusa o Mion de roubar um projeto dela, ela anexou aos autos muitos diálogos com o próprio Mion e com a equipe do Mion. Diálogos que ele esses. Sabia mesmo. Sabia, ele Sônia. tem contato com a autora. Sabia porque ela diz que entrou na justiça depois de tentar várias notificações extrajudiciais com o apresentador e não ter tido mais retorno de nenhuma delas. Mas como é que começa essa história, Sônia? Ela diz que ela criou a obra Headway. Que obra é essa Headway? Ela diz que ela foi para a Califórnia, para os Estados Unidos, lá em Los Angeles, há alguns anos atrás, e o projeto tese para conclusão de curso dela era esse filme Headway. O que é o Headway? É uma obra audiovisual que aborda temas do esporte e do espectro do autismo. E segundo ela, Sônia, esse enredo foi inspirado em duas histórias reais. A história do Igor Nogueira, que é um atleta profissional de jiu-jitsu autista e que teve ali uma significativa melhora. Ele deixou de ser, depois que ele entrou para o esporte autista, ele saiu da classificação que é, deixa eu só ver direitinho aqui, que é autista naquele grau mais, severo. como é que eu posso classificar? Mais severo, para o grau leve, depois que ele começou a ingressar nesse esporte. E a segunda fonte de inspiração é o Pedro Rizzo, que é o irmão da Camila e, como eu falei, ex-lutador de MMA, bicampeão mundial conhecido como The Rock. E ela diz, Sônia, que ela fez o projeto de conclusão, escreveu em vários festivais esse filme, né? E que, inclusive, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, ela disponibilizou esse filme no canal do YouTube. Mas ela diz que, como ela queria angariar fundos, queria dar uma visibilidade maior para esse projeto, ela fez uma publicação divulgando esse filme e marcou o Marcos Mion nessa publicação. Porque ele luta pela causa. E aí, Sônia, o Mion respondeu ela nessa marcação na rede social. A gente tem esse printzinho da resposta que o Mion mandou para ela há cerca de 4 anos.
quando ela marcou o Mion nessa publicação nas redes sociais. Se puder, Ângela, aproximar um pouquinho, só pra gente ler. Para ampliar também. Isso. Ela marca, então, ali o Mion e diz, né, um lutador profissional de MMA, uma criança autista, 2 histórias reais que se cruzam na ficção para contar o poder transformador do esporte. Essa é a história, nos ajude. E aí o Mion, ele responde ela, Camila, tudo bem? Não, tem que voltar só um pouquinho a outra tela, gente. Isso. Aí ele responde, ele reproduz o que ela marcou, né? Sim. E fala, Camila, tudo bem? Recebi uma marcação sua, fiquei interessado, quero saber mais. Entra em contato com a minha empresária, Adriana Pires. Ó, E só aí, corrigindo a data, é 2018. 2018, isso 6 tem anos. 6 anos 6 que anos. começou, 6 que ela anos. mandou a ideia Olha para ele. só. E aí vem os diálogos. Os diálogos eu vou ler aqui rapidamente para vocês, porque são dezenas de diálogos que estão no processo, mas eu peguei aqui Esse que tá na os tela, principais, entra. isso. Ela falou, oi Marcos, tudo bem? Poxa, que bom, vou entrar em contato com ela. Pra gente isso seria muito legal, é uma história de superação muito bacana. Segue o link do vídeo que a gente montou dos personagens reais que nos inspiraram. E aí, esse foi o diálogo dela com o Mion. Aí ela inicia uma troca de e-mails com a Adriana, que é a empresária do Marcos Mion. Ela diz o seguinte a Camila. Adriana, o curta-metragem que será rodado de forma independente nos Estados Unidos é um drama sobre 2 jornadas interiores. Um adorável menino de 11 anos que precisa lidar com a singularidade do autismo e um lutador de MMA que enfrenta a aposentadoria. Ambos convergem em um profundo e emocionante encontro. E a empresária do Mion responde, estamos loucos com essa história, Camila, isso pode virar um longa maravilhoso. Acho que é um longa, com certeza é um longa. Eu e o Mion estávamos atrás de uma boa história para contar. Temos uma produtora bacana que quer fazer algo com ele sendo o protagonista. Sim. E aí a Adriana responde, o Mion só entraria nesse curta se fechássemos a parceria para o longa. Protagonista e coprodução. Acreditamos que um longa com essa história protagonizada pelo próprio Mion e ainda abordando o autismo pode ter um alcance muito grande.